Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Gold, o podcast da VS Gold. Estamos retomando aí, né, Gui? Depois de uns Depois de diazinhos de férias aí, bem é, merecidos umas nossos, né? longas semanas Ah, por aí, favor, né? de Precisamos, férias né? merecidas. Exatamente. E já voltamos com um assunto muito interessante, muito pertinente, que realmente deve ser dito, principalmente nesse É, âmbito de academia, de cuidado ao corpo. É fundamental, né, Gui? fundamental. E gostaria que você falasse um pouco mais Uhum, e apresentasse esse nosso convidado, esse nosso expert, uhum, referência no assunto. exatamente. Estamos aqui com o profissional Cristiano Papi, que ele é educador físico e psicólogo, né? Essa Muito área bacana. comportamental, na verdade, eu conheço o Cristiano há muitos anos. Sim. Aham, Eu não sabia que ele trabalhava com isso, né? Até que eu cheguei aqui e falei, legal. nossa, que bacana, muito interessante. E Sensacional. é um assunto muito pertinente ao nosso trabalho, né, João? Aham, Uma coisa assim que exato. a gente, nas suas consultas e no meu dia a dia, a gente vê muito É, constantemente isso, né? exato, Gui. Então, assim, e é muito bacana, exatamente, a gente vai puxar a fala pro Kiss, mas, pô, que bacana, né? Um treinador se viu a importância de, opa, peraí, né? Deixa eu Exatamente. me aprofundar Me mais e se aprofundar tornou, mais, né, foi um profissional. estudar, fazer né, a graduação em Aham, psicologia, se especializou na área. exato. E é exatamente assim, é sobre isso que a gente queria que você começasse nesse podcast. Seja bem-vindo, Cris. Fale um Obri- pouquinho mais sobre você, se apresente. Fale um pouquinho mais sobre o É, seu trabalho, sobre sua história. Bom, é muito, muito bacana estar aqui na presença de vocês, como o Guilherme já falou, agora há pouco a gente já se conhece já faz muitos bastante, anos. muitos anos, né? É. E é uma grande satisfação estar aqui. E para falar um pouquinho de mim, assim, eu sou formado já desde 2013, sou formado pela Unopar. E desde então eu trabalho como personal trainer. Eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos, trabalhando lá em Nova York com várias pessoas lá, onde eu fiz alguns estudos sobre biomecânica, sobre justamente também lá distorção de imagem, que lá tem bastante coisa que eu achei Sim. assim uma loucura isso lá em Nova York. E trabalhei bastante em academia e lá surgiu pra mim um ponto, porque eu via muitas mulheres lá, muitas pessoas durante o processo de treinamento, vinham chegando em mim e falavam assim, que eu acho que o Guilherme sabe disso, acho que até você também Sim. no consultório, o pessoal chega e começa a falar da própria vida, começa a falar das dificuldades, às vezes até o porquê que ela tá buscando treinamento personalizado, ou nutrição e tudo mais, e quando você vê, tinha uma dor instalada ali. Uhum. E aquilo eu falei assim, cara, eu tô querendo ajudar a pessoa, tô querendo melhorar a vida dela, até que aconteceu um evento muito específico que me fez definitivamente decidir fazer psicologia. Ah, foi quando uma moça, ela tava querendo treinar e ela falou que ela tava perdendo um casamento já de 12 anos e ela achava que era pro corpo dela, que ela tava gordinha e tudo mais, e ela ficou linda, maravilhosa. E quando ela realmente chegou no corpo que ela queria, o marido terminou com ela. Uhum. E aí depois do término, ela acabou engordando mais do que ela Ai, estava, entrou numa depressão muito, muito profunda, teve várias dificuldades comportamentais e ela não conseguia se ajudar, não conseguia se ajudar, e eu acabei tentando auxiliá-la nesse processo, aí onde ela começou o processo de terapia, e nisso ela acabou voltando a se entender melhor sobre esse processo e ressignificou todo o problema em uma outra direção, e hoje ela tá super bem e tal, eu fico até feliz, de vez em quando a gente até conversa, e eu falei, cara, eu queria ajudar essas pessoas. E foi aí onde eu comecei a fazer a psicologia, começar a entender comportamento humano. E aí eu tentei, então, focar, e onde eu foco hoje, sobre habilidades sociais, como que as pessoas trabalham com diminuição de custos, né, comportamentais, diante de desafios, principalmente culturais, porque hoje a cultura nos coloca muito diante de uma situação assim. Você é obrigado a estar casado, você é obrigado a ter um determinado corpo, você é obrigado a se vestir de sim. determinada Uhum. forma, você é obrigado. E esse obrigado, ele não é um obrigado assim, tipo, imperativo, mas ele é tão sutil que quando você vê, você já está no mesmo processo e aí Exatamente. você vai acabando se incluindo com a maré. E aí onde acontecem os primeiros problemas comportamentais. Porque a pessoa fala assim que hoje em dia, dependendo de onde ela tá, ela fala assim, eu não me reconheço mais, não sei Uhum. quem que eu sou, quais são os meus valores. Sim. Uhum. Então, diante disso, eu não sei se o meu valor é. Às vezes tem muitas pessoas na academia que elas treinam e nem sabem por que que elas estão treinando.
Exato. Aí, assim, finaliza um pouquinho dessa breve apresentação, assim, minha, assim, que hoje Sim. as pessoas olham pra mim e falam assim, eu já tenho 40 anos já, as pessoas olham pra mim e falam assim, que não, falam assim, caraca, você tem tudo isso? Eu falei, tenho. Eu falei assim, é muito treino e muita boa nutrição, né? Muita Isso boa aí. nutrição. E aí é onde eu ensino essas pessoas, né, a como se comportar, como se entender, e aí termino falando assim, tem um cliente meu que esses dias ele perguntou pra mim assim, ele começou a fazer panturrilha, 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 fazer 12 séries. Eu falei, por que que você tá fazendo 12 séries de panturrilha? Não é pra fazer? Eu falei assim, mas por que que você tá fazendo? Eu falei assim, não sei. Não sei. Eu falei assim, então a gente vai ter que descobrir por que que você tá fazendo 12 séries de panturrilha, porque o que que isso quer dizer sobre o comportamento? Por que que você quer ter umas panturrilhas deste tamanho? Porque isso que acaba motivando ou desmotivando uma pessoa, porque as pessoas não Uhum. sabem em qual veículo elas estão, então meu trabalho é ajudá-las a entrar nesse veículo e entender exatamente o que que elas estão dirigindo na vida delas para tomar conta de quem elas são. Perfeito, Cris. Sensacional. E realmente, assim, eu acho que todas as pessoas, principalmente a gente está no âmbito de academia, né? Quando elas chegam até aqui, realmente é por alguma dor, ou se não foi por uma dor, é realmente por uma questão como você trouxe, o próprio, a sociedade vem impondo ela a um padrão, né? Que envolve, principalmente em eras de redes sociais, né? Muita Exatamente. comparação, né? Uhum. Então, de repente, a gente abre 7 horas da manhã o Instagram ou o TikTok e já vê uma pessoa que já acordou 4h30, já tomou um banho gelado, já correu 21 km, já tomou café, tá fazendo yoga e ainda são 7 horas da manhã. Eu falei assim, e a pessoa já, caramba, né? E onde eu tô? Já tô Onde eu tô? atrasado, né? Já Já tô Uhum. tô atrasado atrasado, perante já os tô. outros. E Aham. muitas coisas realmente começam desta forma, né? Mas voltando, né? Acho que muitas das questões, né, que levam a pessoa a ter uma distorção de imagem, que eu acho que é o ponto-chave de todos os assuntos, né? Um transtorno de imagem realmente reflete a uma dor que muitas vezes ela não percebe que tem, Uhum. né? Ou está lá, deixou de lado, né? E vendo neste contexto, né, Cris? Trazendo principalmente agora, eu queria que você trouxesse um pouco de comparação ao que se vê de transtorno de imagem relacionados ao público feminino, Uhum. mas também relacionados ao público masculino, que hoje cada vez vem aumentando Sim, mais sim, e sim. mais, né? Quais são as diferenças? O que que a gente percebe mais entre a diferença dos sexos quando se envolve o transtorno de imagem? Bom, antes da gente fazer a comparação entre homem e mulher, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que entender o que como que a cultura realmente modela o comportamento. Que a Uhum, análise do comportamento, ela fala sobre modelagem, uhum, né? Então, como que essa modelagem ela se instala? Ela tem basicamente assim, para ser muito simples, ela tem três sistemas. Ela tem o sistema de reforçamento, o sistema de punição e de uhum, aprovação social. Esses três sistemas, eles se interconectam. Onde que acontece? Na história de vida do homem ou da mulher, ele começa desde lá de trás no seguinte sentido. A gente já começa a imagem corporal lá desde pequeno, onde a gente fala assim, a criança fala assim, olha, com 3 anos, você tem um nariz, você tem uma orelha. Aí a criança começa a perceber, eu tenho uma orelha, eu começo a ter percepção de unidade. E na uhum, hora que eu começo a ter essa percepção de unidade, eu começo, o pai e a mãe começam a falar assim, olha, você tem o nariz da sua tia, os uhum, olhos da sua mãe, a orelha. Então, já desde pequeno, você já não é você. Você já é uhum, um fragmento de Fragmento, né? várias pessoas, de várias unidades, de várias uhum, estruturas. E quando você começa a se reconhecer isso, você começa a se comparar. uhum, Aí você vai falando assim, olha, eu tenho a orelha, tá igual do meu tio, mas então quer dizer que existe uma orelha do tio, do pai, tem diferente. Qual que é a diferença? E aí eu começo a fazer as comparações. Nessa comparação, eu vou ir acesso à mídia. Quando eu vou acessar a mídia fala assim, olha, a orelha mais bonita é essa orelha. Ou os olhos mais bonitos são desta cor, neste formato. E eu olho pra mim e falo, não tenho essa orelha. Eu não tenho esses olhos. Eu não tenho essa estrutura. Então quer dizer que eu não sou bonito, eu não sou aceito. E uhum, aí, a depender de como que eu lido com esse meu ambiente, eu travo um comportamento. Onde a mãe fala assim, eu falo muito pra minha mãe, uma vez ela até ficou chateada comigo, eu falei assim, mãe, quando eu era pequeno você falava que eu era um príncipe. Quando eu cresci, eu percebi que eu não era esse príncipe todo assim, não. Que existiam outras pessoas, ou existiam outras circunstâncias. Então, a maneira com que eu fui reforçado e fui colocado diante do mundo vai me colocar e
em diferentes patamares, diferentes Aham. sentenças, né? A mulher, em específico, ela tem uma questão sobre a estética muito forte, porque ainda hoje, que nós podemos perceber que, eu não sei se já ouviram falar do Bauman. Uhum. Sim. O Bauman nessa questão da modernidade líquida. Então, até antes da geração passada, nós éramos. A mulher era aquela do lar, aquela pessoa que ficava lá, e ela tinha que servir. Hoje, aí a mulher, nas últimas gerações, ela já é uma mulher mais autônoma, cheia de si, tem Ponderada, uma né? ponderada, ela tem outros fazeres. É. E aí, só que ela entrou num sistema onde que os homens já não sabem mais como lidar com esse tipo de circunstância, porque eles até então eram lidados, não. O homem ele tem que trabalhar, o homem tem que cuidar da mulher, o homem é assim, o homem é masculino, o homem Não pode não chorar. pode chorar e Chorar. etc. Então, quando existem esses dois encontros desses dois comportamentos de mundo, a imagem deles fala assim: peraí, eu tô deixando de ser homem, eu já não consigo mais ser aquele masculino que meu pai falava pra mim. Uhum. A mulher tá falando pra mim que eu tenho que ser mais gentil, que eu tenho que ser mais amoroso, eu tenho que ser mais atencioso, mas quando eu choro, meu pai e minha mãe falam assim que eu estou sendo muito bobo, muito tonto. E aí eu tô querendo. Então, a qual grupo que eu tenho que me atender? Qual grupo que eu tenho que pertencer? Uhum. Então, esse senso de pertencimento é o que mais trabalha a dor. Uhum. Mais trabalhador, que é onde chega, onde que eles se encontram aqui na academia, porque a academia é um grande grupo de pertencimento, onde as pessoas falam a mesma linguagem. Sim. Então, as pessoas vão trabalhando essa questão de pertencimento. Então, entre o homem e a mulher, a diferença é, basicamente, de uma forma bem sutil. A mulher, ela hoje, ela valoriza a própria imagem, só que ela valoriza muito mais a independência do público masculino. E ao procurar essa independência do público masculino, ela não consegue se dissociar da imagem cultural e modelada daquela criança, daquele fragmento, onde a Uhum. mãe fala assim: olha, filha, você tem que casar, você tem que ter um marido, você tem que ter um companheiro, você tem que ser amada, você tem que ser ouvida. E ao mesmo tempo que ela quer ser independente, ela também quer ser amada, ouvida, e é onde ela entra em distorções. Uhum. Ela fala assim: quem que eu sou? A Sim. mulher que é amada, ouvida, e atendida e servida, ou a mulher que cuida de si, que não tem, Empoderada, eu sou independente, né? empoderada, que eu não quero ter ninguém pra me ajudar, que eu quero ser sozinha, que eu quero viver as minhas coisas. Uhum. E aí ela entra em dúvida. E aí onde elas entram em problemas. E o homem, por sua vez, eu sou quem? Que homem que eu sou? Eu sou o homem que manda, que vai, trabalha, que faz, ou eu sou o homem que entende, que é sensível, que é amável? E quando nós estamos falando da imagem corporal, que é o ponto-chave, ele já não, ele fala assim, não, o homem forte é o homem que protege. É o homem que envolve, o homem é, que é dono do processo todo ali. Uhum. E aí, quando ele começa a perceber que talvez isso não seja o suficiente, ele começa a buscar outras vias para poder tentar essa aceitação. Então, a imagem corporal ela vai ser estabelecida justamente de como que ele se vê e de como que ele pode produzir o pertencimento, tanto um para com o outro, como ele para a própria sociedade. Uhum. Então, basicamente, assim, de uma forma sutil, não sei se eu consegui responder, Sim. né? Uhum. Se ficou claro, vocês podem até É. delinear, mas mais ou menos é basicamente esse De processo. certa forma, a Fantástico. mulher ela busca aceitação mais do grupo das mulheres, no caso, em função de todo esse contexto que você falou, Uhum, por exemplo, da autoimagem, da questão de modelagem e tudo mais. Então, é muito mais aceitação das outras mulheres do que uhum, até realmente do sexo oposto. uhum. É mais ou menos nessa, É mais ou menos isso, porque né? a gente tem a frase que a gente fala assim, a gente procura sempre a mesma comunidade verbal. Uhum. A gente tava conversando aqui antes da gente começar a gravar, né? A gente falando assim Aham. sobre quando a gente encontra pares que falam a mesma linguagem que a gente se sente pertencente. Exato. Sim, E a gente, tanto é que você, por exemplo, se você gosta de rock e você vai com pessoas que gostam de sim, ópera, exatamente. Né? vão ficar um olhando pra cara do outro e vai falar Sim, assim: o que eu tô fazendo o que eu tô aqui? fazendo aqui? E Exatamente. tem inclusive, pra entender isso, é bem aquela questão, né? O Einstein, ele tem uma frase que é legal, que às vezes eu falo pros meus pacientes. É que o Einstein, ele fala assim, que você não pode atribuir valor na competição entre um macaco e um peixe. Na questão de Exatamente. subir a árvore. Sim, Obviamente, o macaco ele vai desempenhar um bom papel, claro. assim como no lago, o Sim, peixe, em relação a ele. Então, o encontrar a comunidade verbal, encontrar um grupo a qual pertencer, é fundamental para que a gente possa realmente ser validado e ser inserido. Então, mulher, ela vai procurar grupos de mulheres que falam a mesma linguagem. Uhum. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é, quem é que fala a mesma linguagem que você? Será que você está num ambiente que você está colocando os seus valores de uma forma integral e entendendo que quando a pessoa não valoriza você pelo que você é, isso não significa que você
não tenha valor? Exato. Ou porque você às vezes está num grupo na qual as pessoas não a reconhecem? Esses dias eu vi nas redes sociais uma frase de uma menina para você trazer exatamente essa frase que você trouxe do Einstein, que traz muito verdade sobre isso. De uma frase de uma menina bonita, qual ela trouxe que se você não foi a menina que foi ameaçada a apanhar no final da escola porque você era mais bonita, provavelmente você era a Uhum. feia do grupo, Uhum. ou a feia ali. Então, assim, onde ela trouxe, tipo, as meninas bonitas também sofriam bullying, sofriam alguma questão, Uhum. porque o grupinho de meninas que não se enquadravam ao padrão de beleza Uhum. pegavam no pé. Só que ao mesmo tempo, há um contexto comparativo aqui. Só que não se vê o contexto comparativo que lá atrás, que a menina feia tinha o apelido de Garibaldi porque era alta, Uhum. ou a menina que era chamada de Free Willy porque estava acima do Caramba, é. peso, Sim. né? Então, assim, há um contexto, e claro que aonde envolve o grupo, as comunidades, as Comunidades, tribos, né? elas vão se Sim, auto, né, de uma forma automaticamente se se encontrando. encontrando. Opa, peraí, eu sou uma pessoa mais geek, eu gosto mais de desenhos, animes, jogos, eu vou me encontrar com a tribo dos nerds. Sim. Eu sou mais atlético, eu sou mais esportivo, eu vou ser o grupo do basquete, eu vou ser o grupo do futebol, eu vou ser o grupo que, em teoria, até nos filmes É. americanos se coloca como os descolados, né? Sim. Uhum. Então, isso realmente é onde eu acho que já vem todo nesse contexto comparativo, e acho que até dentro de cada tribo há a sua própria comparação, Sim. né? Mas, obviamente, o que se reflete muito quando a gente traz aqui no âmbito da academia, né? Principalmente quando a pessoa ela envolve o treinamento, né? O cuidado ao corpo, né? E seja também ao consultório, aos cuidados nutricionais, por uma dor ali que foi Sim. instalada. Uhum. E normalmente, realmente há uma cobrança, alguma questão, né? Por exemplo, as mulheres, né? Quando entram no consultório, e muitas vezes são mulheres que realmente querem trabalhar o emagrecimento, a melhora da autoestima, né? Porque está em um sobrepeso, não está se sentindo bela. E a gente traz, eu trago lá, fala lá, não, mas vamos falar lá de trás. Eu Uhum. quero conhecer a Ana Lá. criança, eu quero Criança, conhecer a Ana adolescente. adolescente. Ah, João, eu sempre fui comparado, taxada pela minha mãe, a gordinha, ela Uhum. sempre, ela ficou, ela tirava o meu prato da mesa, ela não me deixava comer determinadas coisas, ela me falava que eu era mais gordinha que minha prima, e que minha prima, né, se Sim. cuidava, não sei o Cuidava, era mais quê, que eu bonito não que podia não sei o eu. quê, né, então, o meu pai também né, meu Sim. pai extremamente Uhum. gordofóbico e etc. Então, sempre teve lá atrás a questão da comparação. Aí foi quando eu encontrei um parceiro, casei, até emagreci em certo ponto, mas depois que tivemos filhos, eu engordei de novo. Aí voltou a cobrança Cobrança. do Cobrança do marido. marido. E nunca consegui, porque realmente sempre foi uma cobrança imposta pelos outros ali, né? E de certa forma, possivelmente algum trauma ali, né, reflete. Eu vejo que muitas, por exemplo, até relato de uma paciente, ela falou assim, João, eu sempre, em muitos momentos, eu me vi realmente comendo compulsivamente, tendo transtornos alimentares. Por quê? Por chamar a atenção dos meus pais, no sentido assim, meu pai me cobrava que eu estava gorda, que eu estava acima do peso, que eu não ia entrar em determinadas roupas, só que ao mesmo tempo eu não tinha a atenção dele de uma forma afetiva, para brincar, Uhum. para Sim. participar. Então a única forma qual é o pequeno momento que eu tinha atenção do meu pai era quando ele Era quando estava me ele. chamando a atenção Sim. Sobre um. sobre a minha alimentação, sobre o meu físico. Físico. Então, para, de certa forma, ter a atenção do meu pai, eu comia para que eu É. possa ser vista por ele, Sim. porque senão Deve eu ser visto não por ele. tinha essa questão. Então, olha como há uma Sim. complexidade quando a Sim. gente fala, né? Quando Exatamente. há um É. aprofundamento, né? Assim como agora eu vejo sobre os homens. Uhum. A gente vê muitas questões do, né? A gente está aqui, como o Cris falou, a gente está em uma tribo que se fala a mesma língua. Então, aparentemente, os três aqui têm um físico mais atlético, o pessoal, a gente se cuida mais da nossa alimentação. Então, Sim. assim, a Gosta gente de tem treinar. assuntos em comuns aqui, né? Mas acredito que a maioria das dores de nós três aqui começou na Começou na academia, porque academia. talvez, pelo menos eu era uma ripa, pesava 45 quilos. Sim. Começou com uma dor, porque eu também, de certa forma, sofria uma comparação Eu por ser também. magro demais, Ser era magro chamado de demais. cotonete, Exatamente, isso né? aí. Então, coisas assim do tipo, né? E querendo ou não,
aí a gente tá bem. Vamos dar um exemplo, né? Eu tava com... Hoje eu tô pesando 82. Só que eu tava pesando 94. E eu me via menor do que agora eu Porque agora estou, você. Aham. né? Então, opa, peraí, né? Pô, João, olha o tamanho que você tá grande e tal, mas eu não conseguia me ver da forma que as pessoas falavam. E olha olha que louco, porque e eu sou profissional da área. É. Então, realmente, acho que envolve muito disso, né? E o Gui também trabalha Uhum. com Mesmo culturismo, a ao gente sendo fisiculturismo. profissional da área, a gente, na Exato. verdade, carrega também É. ou traumas ou problemas E relacionados a como essa imagem que nós tínhamos lá você atrás. como ex-atleta de Sim, fisiculturismo, exatamente. né? Então, Eu olhando para mim hoje, perto do que eu já fui, se eu não tenho assim, uma cabeça legal, uma cabeça Uhum. boa, entendo o processo, sei que no caso são fases, né? A gente não se aceita, Não. não é? Como acontecia lá atrás, quando a gente começou a treinar musculação. Eu era muito magrinho também, né? Uhum. Assim como você uhum. relatou, eu não me aceitava magro, magrelo, né? Então foi onde eu busquei justamente a musculação, acabei me apaixonando por isso, mas eu busquei primeiramente para eu melhorar a minha autoimagem, para eu me aceitar, que eu não me aceitava magrelo, né? Uhum. Aí eu queria, até no caso, puxando todo esse assunto, esse gancho aí. Como é feito esse diagnóstico no sentido, tá, de disfunção de imagem? Até queria que você também falasse sobre as diferentes disfunções, né, que nós temos aí hoje. E como é feito esse trabalho de diagnóstico, para você saber se realmente essa pessoa tem esse problema, ela sendo diagnosticada com esse problema, né? Como você faz, como você aborda isso? Bom, basicamente, como eu estava comentando contigo, Uhum. na minha área, eu não trabalho com caixas. Normalmente os psicólogos, os psiquiatras, eles têm o DSM, que é um livrão desse Isso. tamanho Certo. assim, que aí tem todos os transtornos escritos lá. Uhum. Eu não gosto de usar ele, porque eu coloco a pessoa, por exemplo, o transtorno de imagem, ele são 4 quesitos, para eu Certo. falar para que a pessoa ela tem um transtorno. Uhum. Na hora que você pega os 4 quesitos, que eu vou é super breve falar sobre eles, eu falo assim, cara, se a gente for ver, a gente dá check em todos. A Uhum. gente dá Uhum. check em todos. Aí você fala assim, cara, tem um transtorno de imagem, tem que ir lá, tem que tomar remédio, tem que ver. É. Não, É igual fazer autoavaliação de TDAH hoje, né? mais ou menos Exatamente. isso. Como, por exemplo, o transtorno de imagem, transtorno dismórfico, né? Ele Uhum. tem. Você precisa ter uma ou mais partes do corpo, vista ou não vista, que esteja desconfortável aos meus olhos. Aquela questão, ela me tira ou me coloca em problemas sociais, ou seja, ou causa isolamento, ou Sim. um índice de agressividade, ou até que ele também transfere em compulsões alimentares Uhum. também. Ahn, eu preciso, aquela característica, ela precisa ser fonte, né, de alteração. Então eu vou buscar alterá-lo o tempo todo, ou como eu falei, ou escondê-la o máximo que eu puder. Então, Uhum. se a gente já olhar só para esses 3 itens, a gente vai falar assim, cara, a gente tem alguma coisa que a gente quer esconder, a gente tem alguma coisa que a gente quer que as pessoas vejam, a gente tem alguma coisa que eu gostaria que alterasse no meu corpo. Ou seja, eu tenho coisas que eu não aceito, baseado, como o Gui falou assim, na minha idade, no meu momento. Mas lá na clínica, quando um paciente vem pra mim e fala assim, olha, eu não me aceito, né? Uhum. Eu não gosto de mim. Eu vou fazer como você fez, eu vou ver a história dela. O Certo. que aquela história foi? Porque às vezes, como você falou, a compulsão alimentar ou a questão da imagem, ela tem às vezes 2 sentidos. Basicamente, ou por chamar atenção, ou por uma fuga, ou por uma esquiva. Tem gente que vem treinar porque tá fugindo de problemas, e não porque quer um corpo. Tem gente que entra em uma dieta porque quer fugir de uma punição. Como eu falei, eu não quero que meu marido me abandone, então eu quero fugir daquele efeito de abandono. Então, a depender da minha história, a depender das circunstâncias, eu estabeleço um mesmo comportamento com diferentes funções. Eu, eu tenho que analisar essa função. Se aquele comportamento ele é ou por validação ou por fuga. Se for por fuga, vou perguntar para ela, por que você está fugindo? Eu estou fugindo porque meu pai batia em mim, minha mãe fazia isso, na escola era dessa forma, na minha vida era assim. Aí eu pergunto, começo a trabalhar assim, mas você vive essa mesma época? Você vive as suas circunstâncias? Não. Então a gente tem que ressignificar a sua história, que hoje você tem autonomia, você já não é mais uma adolescente, você já não é mais uma criança, você já é um adulto. Então, como adulto, o que eu posso fazer diante dessas questões? E aí eu vou trabalhando que eu uso muito a ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é a técnica que eu uso na clínica. Então eu vou falando assim, então, primeiro nós vamos começar pelo primeiro processo, que é se aceitar.
Você tem o corpo que tem, as escolhas que tem, a vida que tem. Uma vez aceitando, qual é o comportamento que eu tenho, o compromisso que eu tenho que ter para se existe um contexto que eu não aceito, o que eu faço para mudar? Né? Será que no meu dia a dia eu estou tendo valores que estou atendendo para que eu possa mudar e atender quem eu sou e não o que o outro ou o que o mundo pede? E aí eu vou construindo esses sensos de valores junto com o paciente, e é onde eu levo esse paciente, às vezes comigo, como que eu tenho 4 pacientes meus da clínica, que também são meus alunos de personal. Que aí eu falo assim, então vamos construir isso. Sim. Às vezes eu trago eles para eles estão treinando comigo, mas eles não estão treinando para hipertrofia ou emagrecer, eles estão treinando porque é o momento deles. É o Certo. momento deles se reencontrarem, e aí a gente vai conversando e tudo mais. Mas o diagnóstico basicamente é isso. Eu entendo não o que está no DSM, eu entendo justamente a função do comportamento. Uhum. Se ele está fazendo aquele comportamento de alimentação, de treino, de qualquer coisa, ou até mesmo o comportamento de vir à clínica, porque eu, como psicólogo, igual você falou assim da sua paciente chamar a atenção do pai. Uhum. Às vezes eles usam a gente, o personal, o nutricionista, o psicólogo, eles nos colocam num papel. Uhum. Você vai ser meu pai que vai mandar em mim. Exatamente. Porque as pessoas não. O meu pai não manda em mim. Meu pai não. Eu queria tanto que meu pai dissesse pra mim o que eu tenho pra fazer. Então eu contrato alguém só pra dizer pra mim o que eu preciso fazer. Exato. Porque me ausente um senso de direção, de alguém que me direcione. Direcione, Então, né? às vezes eu estou ali. Eu tenho que identificar como profissional qual é o papel que eu estou servindo ali pra aquele meu cliente. Sim. E aí, ao identificar todos esses processos, o diagnóstico ele é feito. Falei, olha, eu tenho uma distorção a pessoa tem uma distorção de imagem, ela não se vê, ela não se encontra, e ela está precisando, para ela se ver, ela se encontrar, um senso de validação, um senso de busca de reencontro com os próprios valores. E aí é onde que na clínica eu consigo trabalhar, que a gente chama de relação paciente-cliente, né? Que é a relação que vocês têm também, perdão. E aí eu começo a trabalhar aquela questão justamente de eu vou exercer a função contrária. O mundo diz que ela não é bonita, e eu vou dizer, você é, vamos ver, olha aqui. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Olha como que é legal isso aqui. Tá vendo? Como você falou, você não conseguiu fazer a dieta, mas você conseguiu isso. Apesar de tudo isso, olha quando você conseguiu fazer. Isso não é incrível? Isso não é maravilhoso? Olha como é potente. Exatamente. Olha como é potente. E aí, conforme isso vai acontecendo, o diagnóstico ele vai sendo feito, mas eu não laudifico. Sim. Porque no momento que eu laudifico uma pessoa, eu digo assim, como você falou do TDAH, que hoje é moda, né? Se eu falar assim, ó, você tem uma distorção de imagem, você tem uma compulsão alimentar, às vezes a pessoa tá fazendo isso de propósito. Ela Exato. quer que o diagnóstico... Ela quer uma sentença. Ela quer uma sentença, porque aí ela fala assim, que aí ela vai usar como muleta. Muleta, Pra exatamente. justificar Pra justificar certos a comportamentos vida que dela. ela... Todos os isso. Então, Exato, eu tomo um cuidado muito grande Exato. de dar um diagnóstico, de dizer assim, você é, porque na verdade ela não é. Ela não é. E finaliza, sabe? Não sei, aí vocês podem ir perguntando, finaliza que eu gosto muito do Nietzsche. O Nietzsche tem uma frase assim que eu gosto bastante, já que você falou do God Jung, né? O Nietzsche ele tem uma fala mais ou menos assim: eu sento à mesa com. Eu sento à mesa e na minha mesa tem o velho, tem o novo, tem o homem, tem a mulher, tem o bonito, tem o feio. E todas as vezes que você senta comigo, eu posso dar partes de quem sou. Mas na verdade não sou todos, e nem sou nenhum. Eu sou todos e não sou nenhum. Mas o meu dever é descobrir não quem sou, mas apenas ser. E viver aquilo que eu preciso ser. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho que descobrir quem eu quero ser, o que eu quero viver. E não simplesmente ser num processo comportamental mecanizado, como eu falei da panturrilha, né? Por que eu tô indo pra academia? Vou ficar forte. Pra quê? Vai chamar atenção. E por que eu preciso chamar atenção? Tô com um vazio existencial, porque a minha validação, ela é pouco, mas espera aí. Quanta coisa boa que você tem, quanta coisa você é. E no momento que a pessoa, ela encontra com ela mesma, e ela fala assim, eu tenho potência em mim mesma, sendo como eu sou, e pertenço à minha própria tribo, ao meu próprio mundo, quando eu vou treinar, eu não treino mais por uma função, eu treino por um dever. Eu treino por um sentido, eu treino por um propósito, eu treino porque eu quero. E aí é onde se instala a disciplina. Aí é onde se instalam os processos. E aí é onde que as distorções elas vão acabando, porque eu já não vou ali na academia com aquela roupa, com aquela legging, com aquele tênis bonito, com aquela coisa, pra passar ali e as pessoas vendo fazer aquele exercício específico, ou dando aquelas gemidas assim, só pra todo mundo. O que ele tá fazendo, meu Deus? Sim. Né? Ou jogando aquele peso no chão de 40 quilos, assim, só pra fazer aquele estrondo na academia. Então eu deixo de fazer esse tipo de coisa. Eu passo a ser eu. Mais ou menos assim. Fantástico.
E, Cris, algo que a gente vê recorrentemente, na verdade, que vem cada vez se acentuando, no contexto do mundo geral, mas principalmente muito enfoque ao Brasil, Uhum. que são os cuidados estéticos, faciais e corporais. Isso com certeza está diretamente ligado a um transtorno de imagem, né? Uhum. Onde a gente até vê pessoas abusando, usando e até se viciando Sim. em cirurgia plástica, Sim. procedimentos Uhum. faciais, preenchimentos, harmonizações Sim. e tudo mais. Quando ah, o que você vê, né, principalmente diante dessa nova realidade, esse novo, digamos, problemas que realmente parece que hoje a gente vem no ambiente de uma academia ou no ambiente de uma roda de mulheres e todas estão iguais. Iguais. E aonde Tá. até vi uma notícia essa semana, que eu não vejo nada de Uhum. fofoca, mas apareceu no Instagram lá, que a própria Virgínia foi bloqueada na alfândega lá, porque ela não estava mais parecida com o passaporte dela. Nossa, Então, assim, onde a certo. pessoa realmente ela não, É, não é mais não é quem é, mais quem é. né? Ela E, perde a identidade, na verdade, né? Visual, exatamente. né? Vamos É, colocar até assim vi até. não lembro quem que mas era uma atriz ou uma influenciadora, uma cantora, acho que era uma cantora, né? Eu não sei quem que era, mas trouxe um ponto que perguntaram, não sei o quê, mas você é parecido com o seu pai. Ela falou Uhum. assim, hoje eu não sou parecido nem comigo mais, nem, Exato. nem sei mais, né, quem eu sou, mas assim, hoje eu não tenho mais nada a ver com meu pai, né, Uhum. tipo, por contexto de realmente ela querer Uhum. construir esse padrão, né, principalmente ar- facial, né, que é o que Sim. mais é mostrado. O que você vê essa sensibilidade sobre isso? Qual é a sua sensibilidade sobre isso? E do ponto de vista comportamental, Uhum. né? Acho que muito você já explicou o que leva as pessoas a isso, mas o que se enxerga do que provavelmente também Até cada porque é vez uma vai coisa acontecer? recente, não é? Sim, É recente, né? Isso daí. É sim, um exato. processo, por exemplo, de busca dessas Uhum, cirurgias, esses procedimentos. É uma coisa que vem aí, acho que de 15, 10 anos para cá, principalmente, né? sim. Até com o aumento aí, no caso, principalmente das redes sociais e a imposição da mídia sobre isso, né? Sim. A gente tem, assim, até que a tecnologia, hoje se fala muito de inteligência artificial, né, de bolha algorítmica, né, algorítmica. O que que isso ocorre? É, as redes sociais, elas começam a normatizar um padrão. E vamos imaginar assim, eu vou numa comunidade, eu sou diferente, né, eu percebo que a gente até brinca, o ectomorfo, o endomorfo e Uhum, tal. Aí eu falo assim, mas eu não queria ser o ectomorfo, eu queria ser o endomorfo. Ah, por uhum, quê? Ah, não sei, porque eu queria ser um pouco mais cheinha. Esse de uma aluna me falou assim, eu quero ser endomorfo. Você sabe o que é isso? Ela falou assim, sei, eu só queria ser um pouco mais fortinha. Eu falei, tudo bem, né? Sem problema, você quer ser, tá tudo certo, né? É, o ponto é que a inteligência artificial e essa situação e toda tecnologia, ela foi construída, que eu quero partir desse ponto, que ela é por redução de custos. Toda tecnologia, ela é construída, e todos os processos no nosso mundo, desde o Homem das Cavernas, ele é atualizado para que a gente trabalhe menos. uhum, O tempo todo. Então, o comportamento humano, ele é direcionado para redução de custos o tempo todo. Por isso que a gente não gosta de enfrentamento de dor, por isso que a gente não gosta de trabalhar, por isso que a gente não gosta de fazer muita coisa. Ter disciplina, acordar em determinado horário, porque a gente quer redução de custos o tempo todo. uhum, Quando nós estamos falando de imagem corporal, nós estamos falando de uma seguinte situação. Bom, eu prefiro do que fazer uma dieta e treinar adequadamente, que já se sabe que é o adequado, que é o, que é o processo, né? Do que utilizar processos invasivos. Mas o que é mais fácil? Eu me dedicar a uma dieta, eu me dedicar ao exercício, ou eu utilizar de procedimentos estéticos? uhum, Invasivos, ou às vezes que podem até me prejudicar. Bom, pro invasivo. E aí tem um outro ponto, que se eu altero o processo da minha imagem corporal e entro dentro de um padrão, eu não tenho que causar enfrentamento social, porque eu já pertenço a uma comunidade. Se eu pertenço àquela comunidade, eu não tenho mais por que ficar me justificando, me adaptando, me alterando para que eu possa então ser validada. Porque eu não me reconheço como sou e não me aceito como sou. Mas se eu for parecido com o fulano, o Ken Sim. humano, né? Por É. exemplo, se eu for parecido com um processo ou com um padrão de maquiagem, de estética, de formato, igual hoje nas harmonizações faciais, eu fico olhando assim, eles
rosto. Ah, eu preciso ter um rosto quadrado, né? Rosto grego, né? É. E eu vou fazendo isso para pertencer a novamente, a uma comunidade verbal. E o pertencimento à comunidade verbal vai me reduzir custos, porque já não tenho mais que me explicar. Uhum. Mas por que a pessoa tá fazendo isso? Porque às vezes hoje, por conta das tecnologias, dessa redução de custos, eu não tô mais enfrentando sociedade. Uhum. Eu não estou entrando mais naquela coisa assim, eu vou sair, conversar igual a gente, Sim. bater papo. Hoje é tudo por WhatsApp, hoje é tudo por internet. Hoje a minha comparação não está mais com os pares, Uhum. eu com vocês. Sim. É com a internet. Sim. E a internet, como o algoritmo ele dá um padrão e o algoritmo ele seleciona processos. Então, se eu tô consumindo questão de maquiagem, beleza, ele vai buscar o que é mais consumido e vai te ofertar. E eu vou me comparar com aquilo. Então, eu quero pertencer a uma comunidade verbal. Sim. Eu quero pertencer a um grupo. E qual grupo? O grupo do que eu consumindo no Instagram. Sim. Mas e os outros grupos? Né? Qual é o meu grupo? Qual que é a imagem corporal de Londrina? Até aqui. Eu entrei aqui, eu dei uma olhada aqui na VS do Lago. A maneira com que eu treino lá na do Shangri-La. O grupo de lá é diferente daqui. Bem diferente, né? É outro grupo. É outro. É. É outro padrão de vestimento, é outro padrão de comportamento, é outro sistema de treinar. Eu tava observando um tempinho assim, eu falei assim, só um ambiente, é a mesma cidade, é o mesmo lugar, é a mesma, é a VS, às vezes é o A treinamento, mesma marca. É a mesma mesma rede de marca. academia, na mesma cidade, Os mesmos porém, aparelhos. só por ser, por exemplo, em pontos diferentes, né, de locais da cidade, já muda. Já muda. Tanto é que lá para você ter uma noção sobre por que os procedimentos estéticos acabam se tornando uma coisa tão complicados, apenas por pertencimento, que o pessoal de lá fala pra você, eu quero ir lá. Se você vai no lago, nossa, lá tem um pessoal lá, tá requintado. Os profissionais, chega até a falar pra mim, os profissionais de lá devem ser melhores, né? Porque é na gleba, né? Então, esses procedimentos estéticos, que foi a pergunta que você fez, elas basicamente entra. Eu tô até sendo um pouco repetitivo, mas o ponto fundamental é esse. Exato. É redução de custos. Eu quero reduzir os custos, porque é mais fácil eu mudar do que me aceitar. Uhum. Porque pra Sim. aceitar, eu tenho que aceitar a minha história, eu tenho que aceitar a minha vida, eu tenho que aceitar as minhas escolhas, eu tenho que aceitar a minha genética. Exato. Eu tenho que aceitar muitas coisas, mas não quero aceitar, porque aceitar dói. É mais fácil eu Exato. mudar. Mudar é mais Exatamente. rápido, um dinheiro paga, compra e tudo mais. Mas aí onde que a distorção acaba se tornando ainda mais invasiva e mais poderosa. Porque ao mudar, eu vou olhar no espelho e vou falar assim, fiquei igual fulano. Mas eu tô vazio. Exato. Sim. Eu não sei, não me encontro mais. Fantástico. Exatamente. você trouxe- É isso aí. Olha que interessante, né? Você trouxe a frase redução de custos e ao mesmo tempo a gente pode levar a uma retórica de custos, a pessoa, não, mas espera aí, eu gasto dinheiro para uma cirurgia plástica, eu gasto dinheiro para fazer uma harmonização, gasto Aham. Sim. muito dinheiro Aham. para um bioestimulador. Só que mesmo assim, a pessoa, ela tem uma percepção de que o custo maior e a valorização do tempo, porque ela vê o tempo sendo mais importante, porque se eu faço uma cirurgia, eu poupo tempo. Uhum. Se eu faço uma harmonização, é uma coisa que não tem como, eu nasci assim, né? Sim. Então eu poupo tempo, aonde realmente a questão do esforço, Uhum. né? O Sim, esforço barra esforço. tempo é muito mais custoso. Então deixo eu comprar o tempo, Sim. que é não ficar 10 anos na academia para se construir um corpo atlético. Exato. Deixo fazer uma lipoaspiração, uma lipo HD, uma lipoescultura, porque vai me poupar tempo, Sim. consequentemente, menos esforço. Sim. Então, olha como a questão ela poupar tempo, Poupar tempo, né? A exato. pessoa gasta o dinheiro que for preciso. Quando a gente promete que você vai poupar tempo, Sim. Quer a ver? pessoa vai gastar o dinheiro que for preciso para Você me isso. fez lembrar uma coisa assim. Eu tinha uma aluna minha que ela chegou em mim e falou pra mim bem assim: eu vou fazer lipoaspiração, abdominoplastia, pra ser mais exato. E aí ela falou: quanto você vai pagar? Ela falou: vou 18 mil reais. Eu olhei pra ela assim e falei assim: tá. Brinquei com ela. Falei: por que você não pega esses 18 mil reais? Contrata um nutricionista, me paga pra fazer uma frequência de treino com você mais vezes, Uhum. pra fazer um acompanhamento. Com esse dinheiro você pode até pagar uma loja, uma empresa pra você fazer sua comida bonitinha, balanceada, bonitinha, certinha, e vai sobrar um monte de dinheiro. Porque você vai fazer a questão abdominal ali, bonitinho, e depois
será que você vai ter o comportamento adequado pra manter? Fora que você só vai Uhum. fazer abdominal. E suas pernas? E seu braço? E o resto? Sim. Né? Tá. Moral da história. Ela falou, ah, não, Cris, tá tudo certo. Foi lá e fez. Ela ficou com o abdômen assim, bonitinho. Os braços ainda assim, desse tamanho, assim, ó. Eu falei assim, aquele percentual de gordura que ela dobra, assim, alta. E eu falei assim, você tá feliz? Ela falou, tô. Então, beleza. Então, você tá feliz? Estou feliz por você. Você se encontrou? Ótimo. Deu 2 meses. Ela tinha perdido tudo. Uhum. Foram 18 mil. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ai, Cris, se eu soubesse que eu ia voltar tudo, eu não tinha feito. Eu falei assim, Aham. Pois é um procedimento assim, foi uma experiência que você teve, agora a gente vai ressignificar isso. E qual é o caminho agora mais adequado pra você sim. fazer? Aí ela falou assim, eu acho que eu tenho que me dedicar mais no treino, né? Eu falei, Exato. Então bora. Exato. Eu trabalho com, hoje, principalmente nutrição nos cuidados pré e pós-cirurgia plástica. Trabalho com cirurgiões plásticos, né? Legal. E é interessante por quê? Porque realmente a gente traz exatamente esse ponto. Quando a pessoa ela vai fazer a cirurgia com os motivos errados, Uhum. ela vai estar sempre insatisfeita. Pode ser o melhor Exatamente. cirurgião, pode Uhum. ser a melhor clínica, a melhor tecnologia, porque ela tá fazendo com os motivos errados, Uhum. porque ela realmente não tá resolvendo a dor lá do passado, ela só Uhum. tá mascarando, é como Sim. se literalmente ela estivesse colocando o band-aid em cima da ferida, Exato. mas ali não deixando a ferida aberta para ela cicatrizar. E aonde vai ter feito a cirurgia, mas ela Uhum. não quer mudar os comportamentos. Que ao acontecer, é o que acontece muito, né? Que é de onde a gente traz o problema, não é o cirurgião que fez a cirurgia errada, tua barriga não ficou bonita, é porque Uhum. você não cuidou para que o resultado fosse proposto ao que Uhum. deve ser feito. Por isso que precisa do nutricionista, por isso que precisa treinar, por isso que a pessoa que faz uma cirurgia plástica, não, muito pelo contrário, porque hoje eu trabalho com isso, né? Não vejo com maus olhos, pelo contrário, né? Às vezes realmente resolve problemas ali Uhum. muito significativos, como uma mulher que teve 3 filhos e distensão abdominal, diástase, sobra de pele, Sim. tem vários outros pontos, Sim. né? Enfim. Mas é o ponto do motivo errado, porque a pessoa vai fazer, sempre vai estar insatisfeita. Que é onde acontece. Sim. Muitas vezes lá tem paciente que conosco já fez 3, 4, 5 cirurgias. Terminou uma cirurgia, já tá agendando a Já tá próxima. na próxima, né? Já tem agendando a próxima, porque realmente ela quer mudar o CPF dela. Uhum. Né? Que nem você falou assim, Exatamente. da tua paciente, ela fez o abdômen, mas o braço tava aí, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez, mas ela já fez o abdômen, já tá agendada pra daqui 6 meses fazer o braço, aí depois ela vai fazer a facial, porque já sentiu que a pele tá caindo, né? Claro que o cenário do cirurgião é maravilhoso, né? Pro cirurgião, Tá exatamente, faturando né? milhões ali. Só que aí entra um ponto que a pessoa ela nunca consegue saciar Não, essa vontade exato. de mudança. E aí entra, por exemplo, o que eu queria perguntar para você, na questão do tratamento, né? Porque não seria, assim, mais importante a gente fazer essa pessoa confrontar essa dor, buscar o autoconhecimento, Uhum. porque na verdade as pessoas hoje trabalham praticamente no automático com relação a isso que você falou. Uhum. Eu vou buscar esse padrão, já que o padrão de beleza, vamos supor, é a Virgínia, eu vou buscar ficar parecida com ela, Uhum. vou buscar fazer o que essas meninas fazem. Porém, é uma busca que não acaba. Não. É um vazio que fica depois de ter feito várias cirurgias, vários procedimentos, e a busca pelo autoconhecimento, pela aceitação, né, do que sou, realmente de propósito de vida também e tudo mais, eu acredito que seja, acho que a chave para essa pessoa ser mais feliz e ela também parar de ficar constantemente buscando isso. Porque daí ela nunca vai conseguir, na verdade, chegar no ponto que ela vai se sentir bem com ela mesma, né? Sim. A gente fala na análise do comportamento, chama reforço intermitente. O que é reforço intermitente? Que é do caça-níquel, né? Por isso que o jogo do tigrinho é uma coisa bem Uhum. popular, né? Porque você faz assim, você tenta, falha, faz um processo, deu muito bom, E aí eu falo, opa, peraí, eu treinei, dor. Fiz Sim. dieta, restrição alimentar, dor. Pera, mas eu fui lá, abri sentido até a dor, né? Da faca, da cirurgia do pós-cirúrgico, aquela coisa assim. Mas tô bem. E fora a aprovação social, que vai vir de monte. Que barriga linda. Não sei o Nossa, quê, ficou lindo. maravilhoso. Uhum. Aí entra, o tratamento, ele vem justamente ao encontrar, não é apenas o autoconhecimento, porque a pessoa sabe. Uhum. Sim. A pessoa sabe. Todos nós aqui sabemos o seguinte, se eu comer açúcar, vai dar mal, vai dar ruinzão. Uhum. Se a gente for elencar aqui coisas que nos fazem mal,
todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe exatamente o que nos faz mal. Exato. Todo mundo sabe. Mas por que as pessoas fazem? Elas fazem porque, de certa maneira, aquilo dá prazer. E eu não consigo perceber o impacto real, porque o impacto não é experimentado, não é experienciado. Então eu não tenho experiência disso. Tanto é que quando eu fumo, e aí eu só vou parar de fumar quando realmente o câncer vier, não adianta eu pegar lá, o coço de cigarro assim, ó, olha o estrago que foi, porque a pessoa não experimenta aquilo. Ela fala assim, a fulana de tal, com 91 anos tá fumando e tá ok. Por que eu que vou ter alguma coisa? Então, as pessoas, elas não conseguem visualizar ou não conseguem sentir os impactos das decisões delas, porque o que elas estão experienciando? Validação. Validação. Só isso. Validação o tempo todo. Elas reduziram custos, obteram uma validação, uma sensação que mesmo que é momentânea, que a gente chama isso de reforço imediato. Quando ela recebe reforço imediato que é igual um chocolate. Eu como, por isso que dá compulsão alimentar. Eu como, gostoso. Passou, o efeito acabou. Preciso de novo. E de novo. Sim. E de novo. Onde que entra o tratamento nessa situação? Eu tenho que começar a ensiná-la a aprender a valorizar o reforço de longo prazo. Exatamente. Sim. E isso é difícil. Não adianta ela, porque aceitar, ela não vai aceitar. Porque ela sabe que ela não pode estar fazendo aquilo. A pessoa já entende Sim. que ela não pode comer o chocolate da forma que ela come, que ela faz o que ela faz. Ela já sabe. Mas ela não quer. Por que ela não quer? Ela não tem. Aquelas pessoas falam pra mim assim: Cris, eu não tenho força pra fazer isso. E o que é força na psicologia? Força a gente chama de OM, que é operante motivacional. É o que opera a maquininha lá. E o que tá operando? Tá operando. Se é validação social, então eu tenho que colocar ela num contexto para ela se curar, que ela consiga obter validação social por outros quesitos. Exato. Certo. E aí ela vai começar a perceber que ela consegue ter valores muito específicos com outros objetos. Tem um paciente meu que ele se chamava de o bonitão felino, porque ele ia na sessão comigo vestido de gato. E ele queria ser gato. Você olhar na internet hoje tem, principalmente no Japão, essas coisas raras, tem bastante, assim. Queria ser vestido de gato e ele sentava, assim, sobre as patas em cima do banco. Sentava e miava e lambia a mão, às vezes vinha com uma lata de atum e comia na minha frente. Eu olhava pra ele assim, E basicamente, o problema dele era, porque a mãe dele tinha vários gatos, amava, ele ia visitar a mãe dele, ele não recebia atenção da mãe dele, porque a mãe dele estava muito ocupada atendendo os gatos, e ele queria virar gato. Só que ele era um advogado aqui na cidade muito renomado, muito interessante, inteligentíssimo, e ele estava começando a ser boicotado na vara que ele trabalhava lá, porque ele queria vestido com uma orelha, com um rabo, alguma coisa do tipo, e eu falei assim, cara, não vai dar. Mas ele sabia que não dava, ele entendia os processos éticos, os processos comportamentais, mas ele queria vivenciar uma outra experiência, uma outra sensação. Então, o tratamento, basicamente, é eu começar a olhar para ele e falar assim, olha, que é o que ele falava assim, você não é um advogado experiente, brilhante? Olha quanto, você tem um consultório só seu, você ganha tantos por mês, tudo mais. Eu entendo que sua mãe é importante. Eu entendo que sua mãe é importante pra você, mas você pode ser importante pra sua mãe por uma outra forma. E eu encontrei junto com ele meios e comportamentos que ele pudesse preencher esse vazio da atenção materna que ele tanto necessitava por outros meios. Sim. Então aí que eu falei assim, já que você vai na casa da sua mãe pra obter atenção, tira a sua mãe da casa dela. Sim. Leva pra sua casa. Sim. Leva pra passear, leva pra viajar. Ah, mas os gatos. Vamos tentar achar um jeito de você dar uma maneira dela entender que os gatos estão bem cuidados. Aí ele arrumou uma forma, começou a passear com a mãe. Começou a viajar, viajou. Acabou. Não teve mais, não teve mais a questão. Então, o tratamento, ele está basicamente em nós colocarmos, se a função é atenção, eu tenho que desviar a atenção para uma coisa funcional. Exato. E a questão é fuga, por dor, eu tenho que desviar essa fuga para uma outra questão, Exato. para algo funcional. Ah, eu quero fugir, então eu vou fugir procrastinando as tarefas. Não, então eu vou fugir com alguma coisa que realmente me Exatamente. agrega, que faz eu crescer. Então, os tratamentos é justamente, eu não tiro ele da ideia, mas eu coloco a ideia com uma outra vertente, com um outro olhar, para que ele continue naquilo, porque ele não vai entender. Sem experiência, ele não entende. Exato. E às vezes ele, como você falou assim, ele até sabe que o que precisa ser feito e o que ele está fazendo não está certo.
Você trouxe uma fala que eu sempre falo para os pacientes, todo mundo sabe o que é o certo, o que é o errado, o que faz mal, o que faz bem, mas por que se é tão simples a nutrição, digamos, Uhum. por que que as pessoas continuam fazendo? Exatamente por esse ponto. Aí envolve o ponto da importância porque as pessoas, elas olham, eu preciso emagrecer. Só que para o emagrecer a base do que seria o correto, que é Uhum. treino e dieta, se leva tempo. Esse Uhum. alinha tempo, muito esforço, Uhum. muito custoso. Só que a importância da gente fragmentar esse tempo em pequenos Uhum. tempos, em pequenas metas, com validações ao longo do processo, como Uhum. você trouxe. Então, tipo, putz, beleza, a gente quer chegar a um físico adequado em composição corporal porque está em um sobrepeso. Então, não vamos nos preocupar em você ter que comparar com a fulano ou fulano que tá pegando 40 no supino. Vamos focar em Uhum. você conseguir fazer o primeiro KM na esteira. Sim, Vamos, exatamente. putz, É, conseguiu. é isso aí. Começou a fazer a barra com o peso, só com o peso, daqui a Uhum. pouco botou 2,5 kg. Exato. Mas essas pequenas metas, quando a gente É. fraciona isso, ela olha que, tipo, o tempo, a percepção sobre o E tempo é é o que a gente diferente. faz muito no É o treinamento, que faz no né? É o que treinamento, faz a gente exatamente. ter, manter essa pessoa com aderência ao treinamento, Exatamente. motivada a continuar no processo. Porque o que eu mais vejo hoje, justamente por causa desse comodismo, do sentido assim de tirar o esforço, de ter, vamos encurtar o tempo e tal, é as pessoas não querendo treinar, por exemplo, no seu limite, Uhum. buscando o limite máximo do treinamento, da falha muscular, né? Uhum. As pessoas hoje, principalmente as mulheres, Uhum. elas têm muita dificuldade em chegar no seu máximo porque elas carregam esses traumas lá atrás, né, que está relacionados não posso sentir dor, não posso ter isso e tal. E também a questão, não tem nada mais fácil, não tem, né? Só que daí a gente mostra, por exemplo, olha, você quer chegar naquele resultado, por exemplo, tal, o resultado de uma menina e tudo mais, você fala, você tem que passar por esse processo. Fala assim, é inevitável, não tem como. Uhum. Porém, para a gente tornar aquilo atrativo, a gente tem que ir, no caso, vamos gradativamente melhorando, vamos bater essa meta aqui agora. Não é aquilo lá vai ser lá na frente, mas vamos bater essa meta aqui agora, que é conseguir fazer ela treinar melhor ali, batendo um determinado peso, uma determinada meta que você coloca, e é sobre isso que a gente consegue Uhum. fazer essa pessoa Uhum. entrar no nosso trabalho, né? Sim, Oferecendo um resultado e sim, motivação, né? sim. Aham. E Cris, tem muita relação, digamos, não sei se tem, mas um transtorno de imagem de uma com certo personalidade narcisista, por exemplo, assim, ó, a pessoa narcisista, ela ter num contexto de ela querer ser cada vez melhor, Uhum. melhor e melhor fisicamente, esteticamente, profissionalmente, porque não só transtorno de imagem, mas talvez uma obsessão a querer ser melhor. Há uma relação que, querendo ou não, coloca as pessoas sobre algo inferior. Há uma relação, há uma distorção disso. É que assim, Posso estar errado no meu pensamento? Não, não está. É que assim, toda distorção, como a gente estava falando assim, toda distorção ela foi moldada. Uhum, Ela foi moldada como a gente falou. Ela permanece porque é vantajoso. uhum, Todo comportamento que se mantém, mesmo disfuncional, é porque é vantajoso de alguma maneira. é, Então vamos supor, o narcisista. O narcisista que ele não aceita estar errado, que ele valoriza a própria imagem, que às vezes ele até pisa nos outros por conta dessa questão, aham, é porque de alguma forma é vantajoso para ele. sim, Mesmo que aquilo que ele perceba que causa dor, mesmo que às vezes ele é até excluído socialmente por conta disso, dos aham, comportamentos dele. Mas ele obtém alguma vantagem. Se ele obtém alguma vantagem, não faz sentido para ele perder a vantagem. uhum, Não faz sentido. Então, as distorções e os comportamentos inadequados socialmente, eles só estão mantidos e só permanecem em qualquer nicho, em qualquer nível, porque tem alguém que reforça. aham, Um exemplo muito simples. Por isso que, assim, eu até comentei mais cedo sobre a questão do rótulo. Esse é narcisista, esse é isso, esse é uhum, aquilo. Porque quando eu olho só por essa função de comportamento, é mais fácil de eu entender. sim, Porque, veja, um exemplo que a gente usa muito para aprender a análise do comportamento. O, que acontece muito em casa, que eu sei que o pessoal que vai nos ouvir, né, às vezes vai Uhum. até se identificar. A mulher tá lá brigando com o marido dele. Fulano, por que você não coloca a cueca suja dentro da máquina de lavar? Aí uhum, ele para e pensa, por que ela quer que eu coloque a cueca na máquina de lavar, sendo que eu deixo no corredor e todo dia ela parece limpa? uhum, A gente entende que o cara tá assim, jogando no chão e ele tá fazendo uma coisa errada.
mas a pessoa tá indo lá e pegando e lavando pra ele. E ele, tipo, não vê vantagem em ter que fazer todo o esforço de ir lá e na Uhum. máquina e colocar. Sim. Então, todo o comportamento que hoje nós vemos numa pessoa que ela está cometendo um comportamento inadequado, ele é narcisista, ele tem essa distorção, ele tem isso, é porque é vantajoso. Muitas vezes a distorção de imagem que a pessoa tem, tanto narcísica quanto autossabotativa, né? É como você falou, é para chamar atenção. Uhum. Eu preciso que eu mantenha a minha distorção ativo, Ativo. porque meus amigos me envolvem, meus familiares me envolvem, eu tô conseguindo benefício financeiro com isso. Ai, o patrão fala assim: olha, não fica em casa, você tá mal, vai, fica em casa, tá? Tá tudo bem, tá não sei o quê. E ela só vai vendo vantagem sobre isso. Uhum. E então, todo o comportamento narcísico, o toque, as distorções de imagem, a anorexia, a bulimia, a vigorexia, todos eles se instalam porque de alguma maneira ele obteve vantagem em algum momento. Sim. Se ele obteve vantagem, eu preciso para que ele saia daquele contexto, eu tenho que cortar a vantagem. Para Uhum. que ele fale assim, Sim. pera, eu não tá funcionando mais. Vou ter que, se eu quero atenção, eu tenho que arrumar um outro jeito para obter atenção, porque não funciona mais. E aí ele ajusta. E é isso que a gente vai fazendo isso na clínica, a gente vai ajustar para ele transformar aquilo. Uhum. Então, às vezes eu coloco o que a gente chama de extinção do comportamento. A gente extingue e às vezes, por exemplo, um paciente lá tem um paciente meu que ele faz assim comigo. Ele é muito bonzinho. Ele senta na minha frente e começa. Nossa, Cris, você tá bonito hoje. Você tá bem Uhum. vestido. Obrigado. Então, o que você fez essa semana? Aí eu comecei a perceber que ele tava. Aí eu falei assim, ele tá fugindo de alguma Fugir de coisa. alguma coisa. E eu parei. E eu não respondia mais ele. Aí ele começou a ficar irritado. Irritado, irritado, irritado. Ele falou, por que que você não me responde? Por que que você não me fala? Eu falei assim, olha, eu não tô te respondendo porque eu queria conhecer um pouquinho você. O que você tem pra me dizer sobre você? Uhum. Ele não gosta de falar de mim. Eu falei, por que que você não gosta de falar de você? Então, vamos fazer um combinado? Toda vez que você sentar aqui, eu vou querer ouvir você. Eu não vou falar de mim, tudo bem? Aí ele, tá bom, sumiu. Ficou 2 semanas sem aparecer. Aí ele apareceu, chegou e falou assim, entendi, tá bom, vou falar de mim. E começou a falar. Por quê? Porque eu não dei mais, eu não estabeleci aquele link de função. Aí eu falo, eu pergunto, sou simpático, agrado, pergunto, tudo mais. Então, todos esses comportamentos, eles acontecem porque de alguma maneira eu tenho alguma coisa que eu ganho e eu preciso ajustar isso com esse paciente, com esse cliente, no exercício físico. Por que que o Gui falou assim sobre dor, né? Por que que talvez eu vou reclamar da dor? Ai, Gui, tá doendo. Não vou mais. Aí o Guilherme vai lá e fala assim: vai, porque você é foda. Vai, porque você é monstrona. Vai, que você consegue, você é mais forte do que isso. Aí eu sou mesmo, né? Então vai, mais duas. Uhum. Então, às vezes, de repente, eu começo a reforçar um comportamento de desistência, achando que é igual como você comentou do nutrição. Às vezes eu até tô falando: olha, você fez todo um processo que não foi ok. Mas você conseguiu fazer 60%, como você falou. Olha como que você foi. Às vezes eu tenho que tomar cuidado. Uhum. Porque às vezes eu tô instalando nela o comportamento assim, então eu consigo fazer cagada, Uhum. eu consigo Isso. fazer errado, e Sim. mesmo assim sou validada. Sou Então, validado, lembra que eu fato. falei da redução de custo? Então, quer dizer, eu consigo, então, entendi, achei um atalho para reduzir os meus custos. Sim, exatamente. E mesmo assim, meu nutricionista que é foda, que meu treinador que é foda, estão me super falando que eu tô conseguindo, então, sei lá. Me validando, Vocês né? podem falar o que quiser. O meu treinador Guilherme lá falou pra mim que eu tô foda. O meu nutricionista João falou que eu tô foda também. Uhum. Então, foda. Mas, fulano, você tá treinando fofo, você tá treinando pela metade. Exato. Mas eu sou foda. Pronto. Você Sim. acabou, sem perceber, você acabou instalando um comportamento de redução de custos, você acabou validando o seu paciente, você acabou o seu cliente, porque às vezes a motivação intensa ou a validação de um comportamento, mesmo um ganho, muitas vezes ele está se sabotando e a gente não está percebendo. Então, às vezes, no caso do treinamento ou da nutrição, eu preciso não mais elogiar. Eu falei assim, você fez 60%? Ok. Mas a gente tem que fazer um pouquinho mais, tá bom? Exato. Às vezes eu preciso fazer um contrário, não validar, mas eu preciso entender em que momento que eu faço isso. Então, Exatamente. o narcisista,
o bulímico, o anoréxico, o vigoréxico, ou qualquer outra pessoa que tenha qualquer questão de alimentação, de imagem e tudo mais, a gente tem que entender não o título que ele está, mas o que eu estou fazendo para contribuir para manter aquele comportamento. E que Uhum. também tem parte com o meu comportamento em relação a isso. Sim. Então, quem tá em casa, o marido, o comportamento Uhum. qualquer um, eu tenho que saber o que eu estou contribuindo, em que eu gatilho. Certo. Sim. Em quais comportamentos que eu engatilho aquele comportamento disruptivo, inadequado, distorcido, tudo mais. Então, esse é um ponto-chave para que na alimentação, na nutrição, no exercício físico, Sim. na clínica, nos amigos, no relacionamento, a gente tem que entender o que eu estou contribuindo para que aquele comportamento seja mantido. Exato. Que é o que eu vejo muitas vezes no caso das mulheres, por exemplo. Pô, meu, eu não tô feliz, às vezes vem até um casal junto, né? Ah, a mulher tá incomodada com tal coisa. Às vezes a mulher ganhou 15 quilos Uhum, pós-casamento. Só que pro cara, tá tudo bem, a mulher continua linda pra ele da mesma forma, uhum, ou realmente não o incomoda. Mas a mulher tá incomodada. Aí vem até aquela questão que a gente vê, tipo, putz, né? Se eu concordar com ela falando que ela não tá, ela vai brigar comigo que eu tô chamando. Não, então você tá me aham, É, chamando de gorda. Você tá validando que eu tô, uhum, né? sim. Mas ao mesmo tempo, se o cara não mostrar pra ela assim, realmente, amor, acho que ambos, ou trazer ele pro jogo também. Putz, acho que a gente poderia realmente dar um olhar. Eu posso. O cara só assim, não, pra mim tá tudo bem. Não, isso aí é frescura sua. sim. Tal, não sei o que. A mulher ela vai continuar. Não, então, se é a pessoa que pra mim é mais importante, né, que é o meu marido e tal, pra ele tá tudo bem, então deixa eu continuar assim, né? Então a importância onde eu até trago muitas vezes quando eu atendo casais, ou primeiramente atendo a mulher, depois eu acabo atendendo o marido, que é o que Uhum, normalmente acontece, eu chamo a mulher e falo assim, meu, você quer tal coisa, né, e tal, e é onde até, tipo, mas meu marido não me ajuda, meu marido me uhum, sabota, tá, mas você foi clara e bem específica a ele ao que você quer? Não, você realmente conversou com ele que vocês não estão tendo mais relação sexual porque você tá incomodado com o teu corpo, porque vocês só têm relação sexual num ambiente de uma luz mais baixa, porque você tá incomodado? uhum, Você chegou a falar para você foi realmente intencional e claro, porque nós homens, a gente não entende É. o que tá nas entrelinhas, a gente tem que ser muito literal e uhum. praticamente você tem que desenhar para Sim, nós, sim, sim, É, que nós sim. exato. não entendemos. Então, se Uhum. você realmente quer melhorar e tudo mais, e teu marido na quarta-feira tá pedindo lanche, uma pizza pra tua família, e onde você vê esse problema, que as pessoas não seja intencional e chega e senta, eu falo assim, ó, bota, né, senta no sofá ou senta na cama e tem uma conversa séria com o marido. Fale, ó, eu quero isso, eu tô incomodada com isso, eu não consigo me entregar mais como a gente se entregava lá, mas é por conta disso, disso, disso. Uhum. E, meu, eu preciso da sua ajuda, porque eu não estou me sentindo bonita. Você pode até dizer que eu estou bonita, mas eu não estou sentindo. E com certeza, às vezes, em grande parte, o marido ele compra a briga com a esposa. Que é Uhum. onde às vezes É, até acontece daí, não, mas então eu vou lá no teu nutricionista também para te ajudar. Legal. Né? Então, assim, eu acho que é a importância de, em certos casos, como você realmente falou, assim, a validação até certo ponto, mas mostrar, opa, peraí, né? Nem sempre é o que realmente a gente fala que tá, sempre tá tudo bem, né? Que Uhum. é onde eu vejo até muita discussão, né? Eu vejo que muitas escolas há muita crítica sobre isso, né? Ah, teve lá uma gincana escolar e um time ganhou, outro time perdeu, mas todo mundo ganhou o troféu de número um. Uhum. Então, uhum. putz, a gente tá validando de certas formas que, não, beleza, se você perder também tá tudo bem. Mas sempre reforçar isso vai fazer que a pessoa realmente se torne talvez uma pessoa mediana ou que ela não queira melhorar Uhum. ou, Sim. É, né, atribuir um hábito melhor para a vida dela, né? Perfeito. Exatamente, Perfeito. esse é o ponto. esse é o ponto. Cris, eu trabalho com atletas de fisiculturismo, né? Uhum. Assim, principalmente mulheres e tudo mais. E eu observo que a grande maioria busca, no caso, a musculação e logo depois esse processo de transformação através do bodybuilding, do Uhum. fisiculturismo, por causa desses traumas, assim, no sentido de, eu era muito feia, eu era muito Uhum. magra e tal. Isso é um potencial, por exemplo, para, assim, muitas vezes a pessoa que tem esse problema, ela começa e adentra nesse processo, né? Aí, querendo ganhar massa muscular, querendo ficar mais forte e tudo mais. Tem um potencial aí que eu vejo que muita gente acaba indo para vigorexia, né? E é principalmente em função, acredito que seja desses traumas, Uhum. não é? Isso aí tem a ver, assim, você já tratou de pessoas assim?
pelo excesso mesmo, né? No caso, até mesmo de a pessoa que busca o excesso do treinamento, o excesso de crescimento e tudo mais. Você já trabalhou com isso? No caso do corpo, ainda não cheguei na questão do excesso da vigorexia. Eu já trabalhei outros tipos de excesso, né? Uhum. Porque, novamente, por isso que é legal, eu sempre refriso. Por isso que o interessante é a gente não trabalhar o tópico, o título, né? Certo. O atleta. Mas o que ele tá fazendo isso? Vamos imaginar você também, como você citou a Sim. experiência. É. Sou magro, então eu estou indo pra academia pra ficar forte. O que eu estou fazendo? Eu estou fugindo do meu cenário de magro. Cenário de magro, isso. Saindo da tribo do É. magro para se encaixar na tribo dos Exato. fortes. Aham. Pra reduzir o custo daquele, talvez, de um bullying que eu tava recebendo, porque eu estava me falando Isso. que era muito magrelo. Uhum. Só que vai chegar um momento que essa pessoa, ela vai entrar num patamar que, devido à idade, devido às vezes investimento, falta de investimento, que ela vai perceber que ela vai voltar ao status que ela tava tanto, que ela fugia tanto. E aí é onde ela vai tentar desesperadamente, por não se aceitar como ela era, Uhum. ela vai tentar fazer outros caminhos, outros processos para poder justamente ficar ainda cada vez mais distante daquela imagem. Aquela imagem que ela tem. Exato. Aham. Então ela vai, às vezes, se entregar a outros comportamentos que são mais disruptivos e Sim. que vão distorcer mais ainda a imagem dela. Sim. Exato. O problema maior é que, assim, se a gente não trabalha isso com essa pessoa, dela entender e aceitar a história pregressa dela, vai chegar um momento, igual você falou assim, ó, você não tá com o corpo que você tinha antes. Mas então quer dizer que você vai chegar um momento que você vai ter que parar de treinar. Como aquelas pessoas que às vezes lesionam, Uhum. Sim. perdem muita massa e tudo mais. Sim. Elas vão acabar entrando em depressão, em ansiedade Sim. muito grave. Aí vai começar a entrar com transtornos demais porque elas não vão se aceitar. Então, o ponto maior é o processo que, tanto do atleta quanto de qualquer questão, eu tenho que trabalhar com um psicólogo do esporte, né, junto, Sim. e falar pra ela assim, por que você está por que você está treinando? Uhum. Ah, eu estou fugindo? Não, a gente vai primeiro, então a gente vai trabalhar a aceitação do que você Sim. era, porque se você aceita o que você era, você não vai treinar por fuga. Você vai treinar porque você está motivado a treinar. Querer ser o melhor Querer atleta. ser melhor, desenvolver. E quando você chegar num ápice qualquer, É. mesmo que você, cheguei, tá, aí você vai falar, tá ok, eu dei o meu melhor, eu me esforcei, tô É. satisfeita, tô feliz. E quando resolve isso, envolve o ponto, né? Por exemplo, o cara era magro, a menina era uma tábua. Aí beleza, desenvolveu um corpo, foi aceito. Só que de repente ela olha pro lado. Ou o cara olha pro lado. Putz, mas tem um cara mais forte do que eu. Uhum. Sim. Não, então eu não tô. É. Porque tem um cara mais forte que eu. E aí? O que eu faço? Beleza. Busco recursos pra me tornar um pouco Tornar maior. mais forte. Aham. Mas de repente, chega outro cara mais forte Isso. e chega uma menina com um glúteo melhor, com uma genética melhor. Mas, pô, peraí, né? E aí agora, né? Então, quando a gente tem um olhar para o lado, Exato. né, não mais para si, Sim. nunca vai estar satisfeito, Nunca vai que é estar onde satisfeito. envolve o transtorno das pessoas. A Exato. grande parte dos fisiculturistas, grande parte das pessoas que têm aquela estética, digamos, física, a autoestima dela às vezes é pior do que, por exemplo, eu atendo, né, muitos casais, como eu mas é falei. exatamente Por exemplo, eu isso. atendo um homem É que isso ele aí. tá, né, desculpa a palavra, mas ele tá gordinho, só que a autoestima do gordinho é maravilhosa. Eu falei assim, meu, tô Tô bem, gostoso, exato. tô Ele se acha, maravilhoso, né, eu assim, sou, é, eu sou exatamente. top. É. Mas o cara tá ele tá resolvido com ele. É. Ele, beleza, ele não tá no padrão talvez de saúde a longo prazo pra vida Sim, dele. sim. Só que ele é resolvido com ele mesmo. Uhum. Exatamente. Entendeu? essa é a diferença. Então, quem que, no ponto de vista, quem está melhor, né? Uhum. Então, se o cara ele é resolvido com o corpo dele, mas ele entende que, putz, não, tô acima do peso, preciso melhorar por saúde, porque eu quero viver a minha aposentadoria e viajar com a minha esposa e curtir meus filhos e curtir os meus netos. Sim. Com certeza o processo dele vai ser tão tranquilo, ele vai viver aquele negócio sem aquela Sim. Autocobrança, autocobrança autocrítica crítica, e tal, aquela coisa tão, exato. né, custosa, né, como Sim. o próprio Chris trouxe. Agora, né, o fisiculturista ou a menina, hoje muitos influenciadores fitness que Influenciadores tem, também, né? né, que envolve exatamente lá a menina Trabalham com que o tá corpo, lá, né? beleza, tô com um corpo legal, comecei a postar meus vídeos ganhei 20 mil seguidores. É. Só que de repente eu vi uma menina, Uhum. como eu falei, que acorda 4 horas da manhã, faz o não sei o que e tal, não sei o que, e a menina tá com 50 mil seguidores e, meu, mas a menina tem mais bunda do que eu.
Uhum. né? Ou, enfim, né? Eu e o Gui, a gente tem uma influenciadora em conjunto. Meu, a menina tem uma das meninas das belezas mais ímpares que a gente já viu. Uhum. Só que ela não se aceitava. Não se E não se aceita até hoje. Então, de muito filtro, de sempre foto no mesmo ângulo para esconder a celulite. E ao mesmo tempo eu falo assim, meu, mas você entende que talvez se você mostrar a tua celulite, você vai criar mais conexão com as pessoas? Uhum. Porque você tá colocando um padrão que você nem está nesse padrão, mas também para as pessoas acharem que você tá acima delas. Uhum. Você não tá influenciando elas a serem melhores. Na verdade, você tá escondendo para si mesmo, né? Sim, Enfim, é isso né? aí. Então, assim, de verdade, é uma menina que, sim, para o olhar de qualquer pessoa, entendeu? De linda, 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 natural. E era uma pessoa que realmente a questão da autoestima e tudo mais era a pessoa que, comparado às vezes uma menina que perdeu 5 quilos, ela já está extremamente feliz e motivada. Então, quando é pelos motivos errados, ou quando não se resolve realmente Uhum. a raiz do problema, Sim. né, nunca vai estar Nunca vai satisfeito e estar o satisfeito. transtorno sempre vai estar Então aí ali. vai estar ali. Então, assim, Né? o primeiro passo, assim, é, como você até citou da história da escola. Por isso que a gente entre os psicólogos fala que a gente tem que ter psicologia escolar para justamente ajudando essa questão da construção da imagem desde a infância, Exato. para que a pessoa possa crescer com saúde. Porque, o mundo, né, a sociedade cobra um fim, mas nunca ensina como você obtém esse fim. Você tem que se descobrir sozinho. E Exatamente. nessa tentativa de descoberta, lembra da redução de custo? A gente vai procurar atalhos. O Skinner, que é o pai da análise do comportamento, ele fala o seguinte, que nós temos que, pra gente ser feliz, nós temos que seguir a natureza. Nós não podemos fugir dela. E toda vez que você força a natureza, você gera transtorno. Uhum. Porque você não é você. Sim. Porque você tem que aceitar a sua natureza. E ele diz o seguinte, que o ser humano, ele não, o que ganha na sociedade não é o mais forte, É o que se adapta. mas o mais adaptável. Porque, É. então, se o mais adaptável, o que é o mais adaptado? Então, assim, eu vou me adaptar o tempo todo e vou reduzir custos. Então, eu vou achar atalhos para tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, a redução do custo na psicologia é uma das coisas que mais a gente tem que observar. Então, vou achar atalho. Onde eu puder, eu vou achar atalho. Eu vou achar atalho para chamar atenção, vou achar atalho para ser validado, vou achar atalho para evitar dor, Exato. vou achar atalho para Sim. tudo. Pra tudo. Então, assim, é bem importante essa construção dessas pessoas. Eu lembro, você estava falando de dieta. Eu tenho meu nutricionista, o Paulo daqui, ele que me prescreve meus treinos. Porque eu não consigo prescrever meus próprios treinos porque eu me saboto. Assim como eu, nem não eu faço não- minha própria dieta. Eu me saboto. Aí esses Exatamente. dias aí eu mandei umas fotos de comparação e o Paulo falou assim: você vai ter que falar com o seu nutricionista pra ele melhorar isso, porque eu acho que você engordou. Aí eu falei assim, tá. Falei pro meu nutricionista, eu falei assim, eu fiquei tão puto, tão puto, tão puto, depois de tanto esforço, que eu me lasquei comendo um caqui. Aí ele deu risada e falou assim, você comeu um caqui? Eu falei, pois é, comi um caqui a mais. Aí ele falou assim, poxa, Cris, mas é que eu esqueci de falar pro Paulo que eu tava fazendo um booking com você e ele não tava sabendo sobre isso, tá, não sei o quê. Falei, por isso que você deu uma engordadinha. Eu falei, ah, entendi. Mas eu me descontei tomando caqui. Só que assim, eu dei essa risada que ele falou assim, ah, cara, mas você não tá chateado dele tá falando isso? Eu falei assim, não, cara, porque eu tô treinando, é tão gostoso fazer minha dieta, é tão gostoso Sim. fazer meu treino, Sim. eu tô seguindo minha vida, então assim, eu não sei aonde vai dar. Sim. Uma das coisas mais interessantes da vida sobre justamente o que eu falo para meus pacientes, sobre a direção deles, tanto para o treinamento quanto para a Sim. nutrição, eu não posso fazer isso para um fim específico. Que é um fim, e se for por um fim específico, qual é a função daquele fim? Ah, eu tô fazendo o que? A gente pergunta, por que você tá fazendo isso? Ah, para atender meu marido. Uhum. Então eu estou me movendo por conta da força de outra pessoa, não pela minha força. Eu tenho que fazer aquilo por mim. Sim. Então, se eu for fazer pela minha força e encontrar os objetos que me levam àquela força, eu vou continuando. Quando eu chegar lá, ótimo. Se eu quiser um ponto após, ótimo também. Mas eu vou estar seguindo isso. Que a gente chama isso de valores. Né? São quais Exato. os meus São valores? os valores, né? Exatamente. Quais são os seus valores? Hoje, o que realmente move? Vocês aqui, com podcast aqui na VS aqui, Exato. quais são os valores? O que guia? Então, quando a gente entende o que nos norteia, como eu,
falando de valores, né? Se estiver muito em cima, vocês me falam, Sim. tá? É, quais são os valores? Uma vez eu falei para um paciente meu, se eu, Cris, for pego, algum destino, me jogarem na Ásia, no Japão, nos Estados Unidos, na Grécia, em qualquer lugar, o que o Cris vai fazer? Provavelmente você vai ver eu dando curso, dando palestra, atendendo meus pacientes e dando treino. Você vai me ver correndo todos os dias de manhã, você vai correndo fazer minha própria comida e você vai ver tomando vinho todo final de semana. Uhum. Não importa onde eu esteja. Sim, Por quê? Sou eu. exatamente. Sou eu. Sim. Então, a pergunta é, quem é você? Né? Quais são os Exatamente. valores que norteiam sua vida? Então, obviamente, se eu sou esse cara que vou fazer curso, que vou dar palestra, que vou dar apresentação e tudo mais, muitas portas se abrem, Sim, como, por exemplo, eu estar aqui, e muitas se fecham. sim. Qual que é o problema? Você falou do Jung, né? O Freud, que Exato. os analistas do comportamento não escutem falando isso. Exatamente, que o- porque não dá, não Que o direito Freud, do- que o Freud tem uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim que a dor, ela está na decisão. Uhum. Se eu escolho banana, eu não posso comer maçã. Então o Exato. fato de eu ter que abdicar de uma experiência, de uma sensação, me é muito Exatamente. custoso. Sim. Então eu quero tudo. Então as Exato. pessoas, na hora que elas vão a trabalhar um comportamento, elas querem obter o mundo. Mas elas se esquecem que elas não elas conseguem já o mundo tendo a própria escolha. Porque o Exato. mundo que elas escolhem já é um mundo muito variado. Já é um mundo muito Exatamente. amplo. Sim. No exercício físico, quantas variações tem? Quantas É. coisas tem? Quanta coisa que mesmo a gente estudando parece assim que não tem Uhum. fim. Sim. Na nutrição, na psicologia Exato. e tudo mais. Então, quando eu entendo, né, quais são os meus valores e aonde eu vou guiar, aí eu consigo diminuir as distorções de imagem, consigo diminuir a Exatamente. dependência emocional, porque é uma coisa importante. Você falou assim da esposa, da questão do sexual, né? Uhum. Se vocês quiserem abrir o assunto ou não, Aham. mas distorção de imagem, ela tá muito relacionada com dependência emocional. Sim. Num caso, uma paciente, se a cliente for lá, olha, você precisa se impor, né? Se impor para que você consiga ser validada, treinar e comer adequadamente. Mas se eu fizer isso, meu marido vai me abandonar. É. Se eu fizer isso, meu marido, nossa, você tá mandando eu falar para ele não, para eu dar um não para ele? Não consigo. Não consigo dizer não. Se a gente for perguntar hoje pra qualquer pessoa, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é dizer não, Exato. dizer de mim. Exatamente. É. Não consigo. Você tá me falando uma coisa absurda. Então a gente tem que perguntar quais são os pré-requisitos, né, para que eu consiga obter isso, que é uma coisa que dá pra Sim. gente usar no treinamento, como o Sim. Guilherme até falou, Aham, ele falou sim. para vários pré-requisitos. Ah, eu não consigo lá, mas eu consigo aqui. Então vamos lá, aqui, experimenta, ó, deu. Ótimo, agora vamos um pouquinho mais. Exatamente. Deu. Vamos lá, um pouquinho mais. E aos poucos ela vai ganhando um repertório e vai entendendo que não precisa ter medo das Sim. coisas. Não precisa ter uma vivência traumática novamente. Ela pode ir conseguindo conquistar o mundo dela aos poucos. Por isso que paciência e constância é uma coisa que precisa ser muito validada e ser muito importante na vida, na mente da pessoa. Mas como que ela vai conquistar isso sem a experiência? Exato. Eu preciso experienciar numa conversa com o marido. Talvez eu não vou sentar pra ele falar assim, ó, senta aqui que nós vamos ter uma DR agora, não sei o quê. Você fala Homem assim, não funciona amor, assim. olha, eu vou comer pizza sim, tá? Mas meia. Aham. Que é uma dica pra quem estiver ouvindo pra gente. Assim, eu vou Sim. comer meia. Sim. Mas eu sei que eu não queria comer. Mas eu não vou me punir, mas eu sei que eu tô fazendo isso, esse meia, é pra não gerar o trauma do meu marido, ele entendendo que eu estou reduzindo. Sim. Na próxima semana vai ter pizza de novo. Sim. Amor, não é meia, é um terço. Tudo bem? Olha, eu vou comer uma alface aqui do lado junto ao mesmo tempo. Isso aqui, nossa, que estranha você, trouxe uma marmita de alface. E assim vai. Meu pai, essas histórias de validação, essa história de construção comportamental familiar, né? Quando eu comecei a fazer dieta em novembro do ano passado, inclusive eu fiz por conta disso, por conta de um trauma que eu vivenciei na época, eu sentei na mesa, balança, bonitinho. Meu pai, você não vai conseguir mais do que uma semana. Aí e todos os dias, continuo todos os dias, na minha balança até hoje. Hoje a minha dieta aumentou, então hoje eu não como mais em prato, como uma travessa. Aí ele falou assim: isso tudo é pra emagrecer? Você tá louco, isso não emagrece nunca. Então não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: emagrece, não tá vendo aqui? Uma outra camisa. Eu falei assim: lembra como eu tava gordinho, tava com 91 quilos. Hoje eu tô com 79. Eu falei assim: você tá vendo? Tô emagrecendo. E tô comendo muito. Sim. Comparado a você e tal, não sei o que. Ele, entendi. Aí o que ele começou a fazer igual o que você tá falando? Ele falou assim: filho, posso comer um pouquinho do teu frango? Filho, posso, não sei o que? Pode, pai, vai lá. Exato. E assim vai.
Porque o meio influencia, né? A gente fala muito sobre ambiência, né? Uhum. E querendo ou não, claro que a ambiência para as coisas ruins são mais fáceis de serem modeladas. Porque muitas vezes o que a gente ruim não é ruim. Porque comer uma pizza não é ruim, tudo Não. envolve um contexto, é Sim, depende do maravilhoso, contexto, exato. né? Tudo depende do contexto. Mas num contexto para que haja menos esforço e prazer a curto prazo, realmente é Uhum. muito mais fácil de se modelar, Certo. porque gera menos esforço, Sim. né? Mas a partir do momento que há constância, as pessoas entendem bem seus princípios e valores, como você trouxe, que isso é extremamente importante. Porque quando a gente entende princípios e valores, a gente não se corrompe, Sim. né? Isso que é importante. A gente literalmente se posiciona, né? Hoje eu venho estudando muito o Jung exatamente por isso, para entender a questão de posicionamento, né? Que envolve dos arquétipos e tal, que as pessoas elas têm comportamentos diferentes diante da mesma situação, de acordo com a tua personalidade, enfim, né? Sempre a própria Vamos lá. sombra, né? Exato. Mas quando a gente traz essa questão, a partir do momento, é exatamente como você começou a trazer, levou mais tempo, porque o que a gente quer da forma correta realmente leva mais tempo, não é do dia para a noite que Uhum. você se sai dos 90 e pouco, 80 e pouco para 79, né? Mas a partir do momento que a pessoa vê, assim, caramba, é verdade que o Cris, né? Tá comendo mais, tá... Putz, então, assim, aí é onde o exemplo leva, né? Só que leva mais tempo. Mas isso só vai acontecer quando realmente os valores e os princípios eles estão muito bem enraizados. Que realmente é onde a gente vai saber dizer não. E querendo ou não, a gente vai criar também, de certa forma, a polaridade. Né? Por que é importante falar posicionamento? De mostrar realmente assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E eu vou defender o que eu gosto. Estou me posicionando. Eu sou deste lado. Sim. Né? Eu gosto disso, eu não aceito aquilo, é um posicionamento. Né? E, de certa forma, se esse seu posicionamento, seus princípios e valores realmente se reflete de uma forma positiva para aquela pessoa, aos poucos a pessoa vai se modelar, que é o que leva. Aí é o que você falou da mulher, começou a mudar aos poucos, o marido foi observando, Exato. opa, peraí, ela realmente tá diferente, a mulher vai começando a se cuidar mais, etc. E o marido começa a se modelar, começa a participar, Sim. começa a fazer a dieta da mulher. Da mulher. E o bendito por ser homem emagrece muito mais rápido, né? Mas Meu marido é tá fazendo verdade. minha dieta, emagreceu. Mas ele antes não fazia, agora a família Sim. inteira, né? A gente cuida da Vivi, por exemplo, a gente pode citar nomes. A Vivi é uma paciente minha, que consequentemente treina com o Gui, e ela é extremamente, assim, posicionada, tem os seus valores muito bem conceituados sobre o que ela quer. E ela come igual a você, é balde, balde. E as Muito. amigas, a família não entende que, meu Deus, você come tudo isso aí, como você... E ela é uma mulher muito magra, e hoje vem se construindo o físico, e exatamente, ela tá, não deixa de conviver com os amigos, não deixa de conviver com a família, mas está lá, comendo a comida dela, se permite alguns momentos, e o bacana é que o marido entrou no jogo, e tem uma sobremesa no jantar dela ali, que eu coloquei pra ela, né, pra ela fazer um negócio ali, que é uma briga à noite, porque todo mundo quer comer o bendito do doce que Do ela doce tem que ali na você, né, sobremesa colocou lá. ali, que é o marido, os filhos. Então, assim, como as coisas vão se construindo e se modelando, né? Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que o que então a gente pode ter de aprendizado com muita expertise, muito conhecimento que você, experiência até mesmo que você trouxe para nós, Cris, realmente assim, tudo que envolve essa questão de transtornos, de imagens, dismorfia de imagem, sempre há uma dor para trás, né? Consequentemente, que essa dor se leva às vezes para querer se encaixar a algo, né? Mas que a gente precisa, né, entender qual é a dor e realmente dar um olhar para ela e não querer mascará-la ou querer validá-la ou querer trazer comportamentos para estar se reforçando a ela, mas trazer a extinção do comportamento, consequentemente com seus princípios e valores muito bem ajustados, você vai conseguir resolver esse problema, consequentemente influenciar outras pessoas. Sim. Cris, a gente vem se encaminhando para o final do nosso episódio, mas tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados. Porque qual é o valor desse podcast, como você até trouxe? O valor desse podcast, realmente, assim, a gente não está aqui por audiência, a gente não está aqui para ser famosos, muito pelo contrário. O valor desse podcast é realmente para a gente enaltecer as pessoas que são parte da AVS. Legal. Como você, assim, quantas mentes, assim como você
agora podem estar aqui neste momento treinando, quanto que a gente pode aprender com tantas Uhum. pessoas, profissionais de diversas áreas, empresários, histórias de vida, de superação, muitas dores que começaram, né, que vieram aqui por uma dor e resolveram, podem Uhum. ser influências para muitas Vários, né? pessoas. Muitas. Então, o intuito desse podcast realmente é enaltecer as pessoas pertencentes à academia, professores, colaboradores, os alunos, empresários, todos Legal. daqui. E aí vem a pergunta, que é o que para você, né, o que é a AVS na sua vida e o quanto que ela contribui para ser esse profissional maravilhoso que você é. Bom, a VS pra mim é uma academia que ela neste momento é muito mais que academia. Pra mim é um lugar de ambiência de construções de vários valores, tanto pessoal quanto profissional. Tanto é que eu tô levando todos os meus pacientes para VS, até falo para o pessoal lá da gerência lá que eu gosto muito dos valores que a VS trabalha, que é justamente que não é uma academia apenas que eu estou disponibilizando aparelhos. É uma academia onde os profissionais eles têm dado atenção. Eu posso até citar de um paciente meu que que ela estava muito insegura em treinar em academia. E eu falei assim, vai lá, treina, vai lá na VS, que eles vão te atender, eles vão ser bastante atenciosos com você. Ela, tem certeza? Eu falei, tem, vai. Aí ela foi. Aí ela foi, passou na semana que vem. Caramba, Cris, eles são demais, tá, não sei o que, me deram atenção, me deram isso, me deram aquilo. Eu falei assim, então vamos treinar? Então vamos. Aí ela começou a treinar, não larga mais. Legal. Porque justamente por isso, porque pra mim a empresa, para mim a VS, ela é minha segunda casa. Já virou uma segunda casa. Literalmente, eu não tô nem falando nem porque eu tô aqui, mas literalmente, eu falo assim, esses dias me fizeram proposta pra ir treinar em outro lugar, eu falei assim, cara, eu não saio daqui não. E especificamente eu não saio da Shangri-La. Porque eu falo assim, eu gosto de lá, já me ambientei com o pessoal que trabalha lá, a gente já conversa, já até saí com eles, com os instrutores, com o pessoal já saí pra tomar uma na Paranaguá ali. Porque assim, eu acho que esse ambiente que a VS oferta para os alunos, que é um ambiente que não é apenas uma expertise de profissionalismo, de dedicação, de amor à profissão, mas é um ambiente onde acolhe de uma maneira assim ímpar, que eu nunca vi em outra academia, nem fora daqui. Nem fora daqui. E eu acho isso bem interessante. E até falo pro meu pai, eu tô tentando convencer meu pai pra vir na VS, que eu tô aqui. Eu gosto muito da altura do som. Eu gosto muito da ambiência sonora, eu gosto muito da luminosidade daqui. E até, inclusive, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Não sei como que vocês estão ligados com isso. Eu tô com a gente sabe que o autismo é uma coisa muito delicada com estímulo visual. Sim. Eles super aceitam a estrutura da VS. Sim. Super aceitam. E eu falo assim, não tá estimulando? Não. Eu tô treinando, tem 3 pacientes que eu treino eles como personal na academia, eles gostam, eles se adequam, eles se adaptam. Então, indiretamente, acabou se tornando, pra mim, um ambiente de exploração de vários sentidos, tanto pessoal quanto profissional, porque eu consigo, na AVS, eu consigo obter várias vantagens, várias coisas assim, que só tenho a agradecer a ambiência que a AVS tem proporcionado a mim e aos meus pacientes. Fantástico. Cris, Bacana. e aonde as pessoas podem te encontrar? Isso. Tanto para contratar você como terapeuta, como personal, acompanhar mais seus trabalhos, seus conteúdos e tudo mais, onde você está mais A ativo. pessoa vai contratar literalmente um educador físico e um psicólogo. Sim, Exatamente. dois em um. Dois em um. Bom, eu atualmente eu tô atendendo no IPAC, que é o Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento, que fica inclusive em cima ali da AVS da Pará. Sim, sei. Fica ali, a minha clínica é ali, Exato. Certo. tá? Que é na Pará, então quem conhece lá já Sim, sabe, é só já olhar sabe. assim, já sabe que tá lá, né? Eu tenho atendido lá, então pode ligar, eu vou ligar pra lá, ou se quiser, não sei se vocês quer que passe o telefone. O Léo vai colocar embaixo. Vai colocar. Beleza. Já Então aqui o coloca lá. telefone Já de tá aqui lá. embaixo aí, você já tá Então, perto. aí vocês olham lá. Aí Já vamos tem lá, saber. aí tem lá na Pará, aí eu tenho o Instagram, que o Instagram agora eu tô mexendo nele, porque tô ajustando ele, porque tava sendo muito complicado eu mexer no Instagram pra unir educação física e psicologia, porque dá né? trabalho um desafio. pouquinho. É um desafio novo pra mim. Mas o meu Instagram é crispapi.psi.
Legal. né? Legal. Aí tem lá, o pessoal pode me seguir por lá, e lá eu vou estar, vou dando bastante coisa sobre distorção de imagem, sobre autoimagem, e ultimamente eu ando falando bastante sobre questões de relacionamento afetivo, de como que as pessoas se comportam um com o outro, né? Pra fazer justamente Fantástico. isso, olha, como que eu vou já que eu tenho valores, como que eu vou me comportar com meu marido, com minha esposa, etc, Perfeito. né? Bacana. Mas é mais ou menos pra nesses lugares que vocês vão me encontrar, mas fisicamente lá e até no online também, se Com precisar. certeza. Bom, Cris, Beleza. primeiro, então, muito obrigado, cara, Uhum. de verdade, por tudo que você apresentou, pela tua história, pelo teu trabalho, pelos ensinamentos que nos trouxe para as pessoas Uhum. aqui. Agradecer também ao Gui, meu Valeu, grande Cris. parceiro Obrigado, de viu? trabalho, sempre estando aqui Valeu, comigo. João. É isso aí, gente. Pessoal, episódio mais do que maravilhoso. Eu acho Uhum. que isso aqui é mais do que comumente a gente vê nesse ambiente de academia. É. Então, também, né, colocar para vocês acompanharem o trabalho do Cris nas redes sociais, buscar o trabalho dele, caso você tenha identificado ele como Uhum. profissional, seja como treinador ou como terapeuta. E, por favor, depois de um episódio maravilhoso, nós pedimos para que você curta, compartilhe, não deixe de ativar as notificações e também não deixe de se inscrever tanto no canal do YouTube quanto no canal do Spotify. Uhum. Então, estamos aqui trazendo vários conteúdos para que você não fortaleça apenas o seu físico, mas a sua mente, teu espírito e você como pessoa. Então, ficamos com mais um episódio. Esse papo foi muito bacana. Esse papo foi o Gold. Até a próxima. Forte Valeu. abraço. É isso aí.